vou fazer agora é mostrar para vocês como utilizar o Hadoop no terminal. Vou aumentar aqui um pouco mais a letra para ficar bem visível para vocês aí. Bom, basicamente o que eu vou fazer aqui é aquilo que eu fiz lá no outro, tá? Eu vou criar aqui um arquivo qualquer. Ó, eu tô aqui dentro do meu diretório local, tá? Essa é a máquina do meu Hadoop, esse é meu diretório local. O que eu vou fazer é criar um arquivo qualquer aqui. Então eu vou fazer aqui um vou fazer aqui um VI. Vou abrir aqui um arquivo chamado teste.txt. Vou escrever aqui qualquer coisa. Vou salvar. Beleza, criei o meu arquivo. Tá lá o meu arquivo teste. O que eu quero fazer com esse arquivo teste? Eu quero enviar esse cara para o meu HDFS. Então eu vou executar um comando muito simples, né? Vou dar aqui HDFS. Vamos ver o que ele me mostra. Ó, quando eu executo o HDFS, ele me traz aqui uma série de comandos que eu posso utilizar. Então eu tenho aqui HDFS, tem aqui uma configuração, tem o log level e tem o command. E o meu comando pode ser todos esses caras aqui embaixo. Então eu tenho comandos como o DFS, que é o cara que eu vou usar para quando eu quiser rodar comandos no file system mesmo. Eu tenho o classpath para mostrar prints do meu classpath. Eu tenho esse name node format aqui para quando eu quiser trabalhar com os formatos específicos do DFS. Eu tenho aqui um secundário name node quando eu quiser subir na mão um secundário name node quando eu quiser subir na mão um name node e etc. Na prática o que a gente vai focar vai ser em dois, tá? Vai ser nesse DFS aqui e no DFS admin que tá aqui. São esses dois que é o que a gente vai focar, porque esse DFS admin é o administrador do Hadoop, tá? Onde a gente consegue usar os comandos de administração dele. Então, maravilha. Então, eu vou executar aqui agora HDFS DFS. Ele vai me trazer todos os comandos que o comando DFS pode ser usado. Então, eu posso usar ele usando Hadoop FS, né, que é o modo genérico dele, ou HDFS DFS. Se eu usar HDFS DFS, esses são os comandos que eu posso colocar dentro dele, ó. Cat, chmod, chown, para mudar as permissões, posso ver o tamanho do diretório, posso localizar um determinado arquivo, posso criar diretório, posso mover e etc. Então o que eu vou fazer aqui nesse primeiro momento? Eu vou enviar esse meu arquivo texto para dentro do meu diretório, meu home, né? Meu diretório home. Qual é o comando que eu posso usar? Eu tenho vários comandos aqui, ó, teste, tail, stat, mr, mf. Qual deles é o que eu usaria para mandar para o meu HDFS? Lembrando que eu estou aqui na minha máquina local, né? E eu preciso enviar esse arquivo para o meu HDFS. Então eu poderia utilizar esse cara aqui, ó, copy from local. Beleza? Ou seja, ele vai copiar do local e vai mandar para o meu HDFS. E ele tem aqui as opções de "-f", "-p", "-l" e "-d", que são parâmetros de diretório, de preservar as permissões, e etc, etc, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu executei um ls aqui. O que ele fez? Basicamente, ele listou para mim todo o conteúdo do diretório Cloudera. Lembra que eu subi aqueles arquivos lá? Ó, eles estão aqui. Ah, e se eu quiser ver o conteúdo desse arquivo? Muito simples. Posso executar aqui agora, ó, um cat. E eu posso colocar aqui agora curso.py. Só que aqui, se eu fizer isso aqui, ele vai me trazer o conteúdo todo, olha. Beleza? Vai me trazer o conteúdo todo. Eu ainda posso usar agora umas estratégias do próprio Linux. Posso dar um pipe aqui, head, que ele traz para mim só as 10 primeiras linhas. Ou eu posso dar aqui um less, que ele traz para mim isso aí num formato mais amigável aí para eu controlar o arquivo. Beleza, então eu quero enviar o arquivo que eu criei para dentro desse diretório user Cloudera. Então o que eu vou fazer? Vou chamar aqui o DFS. Vou ver o que ele me pede, ó. Ele me pede o seguinte, ó, cofre -local, o local
do source e o destino. Então, muito simples. Então, eu vou executar hdfs, dfs -copy from local. Vou passar para ele o arquivo que eu criei, que agora eu não me lembro o nome que eu criei. Teste. hdfs, dfs -copy from local. Opa. Copy from local. Passo esse teste e mando ele para dentro de user Cloudera. Feito isso, se eu voltar lá no meu ls, tá lá. Tanto tá lá que se eu executar aqui um cat dentro dele, tá lá o conteúdo dele. E eu posso, dessa mesma forma, eu posso executar aqui um RM para apagar o arquivo. E agora ele não se encontra lá mais. Posso criar um diretório. Posso criar aqui um diretório. Criei um diretório. Então, se eu visualizar o conteúdo agora, tá aqui o diretório criado. Ou seja, os comandos do HDFS no terminal são muito parecidos com os comandos do Linux. E eu ainda posso juntar um com o outro, né? Eu ainda posso fazer colocar um pipe e fazer com que ele me traga mais informações. Beleza? Basicamente, essa é a forma de se trabalhar com HDFS no terminal. Beleza. Então, a gente viu aí o DFS. A gente viu ali que ele tem vários comandos, né? Eu vou falar de alguns aqui que são bem interessantes. Esse -teste aqui, ele verifica se o diretório existe, se o arquivo existe. Muito bom para quando você precisa validar via script, né? Você quer fazer um script para validar se existe ou não um determinado diretório. Você tem o MV para mover um arquivo ou um diretório para outro lugar. Você tem o mkdir para criar diretório. Você tem aí o find para localizar. Você tem o df e o du que traz aí o tamanho do arquivo e o tamanho do file system. Você tem aí o chmode para trocar o usuário, o chmode para trocar permissão. Você tem o chaum para trocar o usuário, entre vários outros. Então, na prática, os comandos são muito idênticos ao do Linux. Então, se você tem vivência com Linux, trabalhar com HDFS em terminal não será um problema. Bom, bacana. Então, agora vamos falar sobre um outro cara muito interessante, que é o DFS Admin. O DFS Admin é o cara que vai trazer informações para a gente a respeito, informações administrativas a respeito do nosso cluster. Então, o que ele vai trazer aqui para nós? Ele traz aqui um report, onde ele traz quem são as máquinas que estão ativas, quais são as máquinas que estão inativas. Aqui eu posso fazer uma descomissão, né? Descomissionando determinadas máquinas. Eu posso entrar em modo segurança, né? Porque imagine o seguinte, dependendo do que acontece no meu HDFS, é comum ele entrar em modo de segurança. O que é o modo de segurança? O modo de segurança não permite com que haja escrita no HDFS. Então ele para de deixar eu escrever no HDFS. Ele permite a leitura, mas ele para de deixar eu escrever no HDFS. Então é muito comum, às vezes, eu precisar mudar o safe mode para eu poder mexer no meu ambiente. Eu tenho aqui o setCota, que é onde eu defino a cota. Lembra que eu falei da cota de usuário? Então aqui é onde eu defino a cota do usuário, do diretório, etc. Então posso virar e falar, olha, esse usuário dentro desse diretório pode gravar no máximo 10 GB, no máximo 20 GB e coisas desse tipo. Além de diversas outras parâmetros aqui que podem ser usados para visualizar as configurações, igual, por exemplo, printar a topologia, né, para verificar como que foi a topologia que foi criada. Tem aqui outros diversos comandos aí. Inclusive, tem o comando aí de save namespace, né, para salvar o namespace. Tem aqui também, de snapshots, né, onde você permite ele fazer snapshot do ambiente, muito interessante para quando você quer fazer um backup, coisa do tipo, né? Principalmente quando corre risco de apagar arquivos, né?
Você pode fazer um snapshot, que aí você precisar voltar a um determinado diretório, você consegue voltar. Dá um exemplo. Você vai criar um arquivo novo e corre o risco de apagar o que tinha nesse arquivo, né? Você vai substituir. Então você faz um snapshot de forma que, se por acaso aquilo que você colocou for um problema, ou não trazer, não dá a expectativa que você quer, você consegue voltar a imagem anterior fazendo uso do snapshot. Na prática, os comandos mais usados, né, são de setar a cota, de safe mode, de report, que é o que a gente vai ver. Então eu vou fazer aqui agora hdfs dfs admin menos report e vou dar enter. Opa, tem que escrever certo, né? dfs admin. Então eu executei o dfs admin, ele trouxe aqui para mim as informações, ó. Qual é a capacidade que está configurada no meu HDFS? Ou seja, eu tenho aproximadamente aí 500 GB de espaço, né? Desses 500 GB, quanto que tem de capacidade presente, né? Ou seja, quanto que realmente tem disponível? 461 GB. Disso, quanto que o HDFS, né, tem para uso? Tem 461,82. Nesse momento, o meu DFS, né, o meu HDFS usou só 33 megas, o que representa 0,01 do total, né? Isso aqui é um total, né? E aqui ele trouxe para mim quais são as máquinas que eu tenho hoje adicionadas no meu cluster. Como esse meu cluster é pequeno, é de uma única máquina, eu tenho só uma máquina só, uma única máquina. E aqui ele trouxe para mim o IP da máquina, qual é a porta que ele está usando para se comunicar, qual é o DNS dessa máquina. Aqui ele trouxe para mim o hostname da máquina, ele trouxe para mim o status dessa máquina, ou seja, ela é normal, ela não é uma máquina nova que eu estou apendando e não é uma máquina que eu estou descomissionando, né? Ela é uma máquina normal, estado normal. Por que ele mostra esses status? Porque se você descomissiona um nó, ele não vai simplesmente destruir o nó, não, ele vai começar a transferir coisas daquele nó para outros nós, tá? Como uma forma aí de continuar com um limite de replicação definido. Isso é bem legal. Eu posso adicionar aqui aqueles outros comandos, né? Menos live, menos dead. Nesse caso aqui não vai ter ninguém que morreu, né? Eu não tenho nenhum nó que morreu. E aqui eu tenho os nós que estão vivos. Posso ver os nós que estão descomissionados também, mas não é interessante. Então esse aí é o report. É aqui que você vai ver quanto de espaço em disco realmente está sendo utilizado no seu ambiente. Esse é o comando que você vai usar para ver isso. Tudo bem? Esse é o comando. Beleza, agora vamos falar do Safe Mode. O Safe Mode, ele tem entra, deixe, veja e aguarde, né? Então se eu fizer um Safe Mode get, vou fazer aqui, ó, dfs admin menos safe mode menos get. Opa, não tem o traço. Ele trouxe para mim que o safe mode está off, ou seja, ele não está em modo de segurança. Então eu vou colocar ele em modo de segurança. Vou vir aqui e dar um enter. Botei ele em modo de segurança. Vou verificar. Agora o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar copiar um arquivo local para dentro do meu HDFS. Vamos ver se ele vai permitir. Então, vou dar aqui um HDFS, dfs, menos copy from local, teste, e vou jogar ele para dentro de user Cloudera. Ó, o que ele falou? Ele falou que ele não pode criar o arquivo porque o name node está em modo de segurança. Ou seja, eu não permito que ninguém escreva mais no meu HDFS. Isso é muito bom para quando eu quero fazer manutenção no meu ambiente. Quero que o meu ambiente sofra algum tipo de manutenção. E eu não quero que ninguém escreva enquanto eu estiver fazendo essa manutenção. Eu consigo fazer isso dessa forma, tá? Agora, para eu voltar ao estado normal, eu simplesmente coloco lá leave. Ele voltou. E agora eu já consigo escrever esse meu arquivo lá no HDFS. Tudo bem? Então essas são as formas aí de se trabalhar com o HDFS no terminal. Beleza, pessoal?
Tranquilo? Então é bem simples, nada demais, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui algum comando legal que a gente pode executar, que a gente pode usá-lo. Temos aqui o snapshot, né, para verificar os snapshots. Tem o HAdmin para quando eu preciso rodar alta disponibilidade na mão, né? Na mão, às vezes ele faz isso automático, tá? Mas pode acontecer de eu ter que executá-lo na mão algumas vezes. Tem o Journal Node para quando eu quiser subir um Journal Node. E tem o Balancer. Esse Balancer ele é muito interessante, porque o Balancer é o cara que vai fazer o balanceamento. Ele é o cara que vai fazer o balanceamento do meu name node. Pensa o seguinte: conforme eu vou escrevendo os meus dados no HDFS, pode acontecer de que alguns discos tenham mais dados do que outros. E na prática isso é uma perda de performance, né? Se a gente for pensar a grosso modo, é uma perda de performance. Então, para que isso não aconteça, eu posso balancear os meus nós. O que ele vai fazer? Ele vai começar a verificar quanto em disco cada máquina tem e vai tentar equalizar isso, transferindo informação de um para o outro, para que todos eles tenham mais ou menos a mesma quantidade. O padrão é de 10 GB, ou seja, ele aceita até 10 GB de diferença de um para outro, que ele aceita isso como normal. Passou de 10 GB, ele já começa a rodar esse balanceador. Tudo bem? Às vezes é necessário rodar na mão, mas na maioria das vezes o próprio HDFS já faz isso de forma automática. Shooters.com.br